Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. O tópico de hoje é abandonar pai, mãe e filhos. O item 4 desse tópico é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, onde Jesus diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então vejam, pessoal, que esse item número 4, extraído do Evangelho de Mateus, é um item que faz parte desse capítulo intitulado Estranha Moral, porque para nossa compreensão comum é muito estranho um mestre espiritual amoroso nos recomendar que abandonemos nossa família, né, nossos bens e tudo mais, e todas as nossas posses e tudo aquilo que temos, né? Isso soa muito estranho aos nossos ouvidos acostumados com a nossa forma comum de operar no mundo. Mas a expressão aqui que clareia o sentido dessa passagem é quando Jesus diz pelo meu nome, né? Então, aquele que houver deixado pelo meu nome, né? O que significa essa expressão no contexto do Evangelho? Significa que nós estamos abandonando, ou pelo menos não abandonando no sentido de deixar para trás, mas abandonando no sentido de nos desapegarmos, né? Nós estamos nos desapegando, né, de bens, da família, né, e de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida comum, por algo maior, que é a entrada no caminho da iluminação, né? Então Jesus aqui estava se dirigindo àqueles que o ouviam, convidando-os a entrar nesse caminho que conduz à felicidade genuína, né? Então, o abandono aqui não é no sentido da indiferença, né, à família e à vida, não é nesse sentido, mas é no sentido de que nós não mais coloquemos essas coisas como a finalidade da nossa existência, mas que passemos a compreendê-las como instrumentos que estão à nossa disposição para com eles crescermos interiormente, né, refinarmos nossa mente, purificarmos nosso coração para avançarmos no caminho que conduz à perfeição espiritual. Essa é a finalidade da vida. É com essa finalidade que nós encarnamos no planeta. É com essa finalidade que nos é dado um corpo físico para que possamos continuar com esse aprendizado, né, que nos conduzirá ao final à iluminação, né, a iluminação completa, perfeita e insuperável. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está colocando aqui com clareza qual é a prioridade, né? Isso tem uma correlação direta com aquele capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta a passagem onde Jesus diz: meu reino não é deste mundo, né? O que ele quis dizer com isso? Ou seja, meu reino, né, ou seja, o reino de paz, né, o reino de harmonia, né, o reino de compaixão, não se afiniza com o nosso modo comum de operar, né, com o modo de operação da nossa mente ordinária. Ele não se afiniza. Então Jesus está nos convidando a sair desse modo ordinário para passarmos a atuar no mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, né, a partir de uma perspectiva compassiva, amorosa, generosa, paciente e pacífica. E o item 5, que é uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 28 a 30, né, o evangelista conta que: então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna.
Então aqui, nessa outra passagem do Evangelho de Lucas, né, Jesus reafirma aquilo que nós vimos agora há pouco na passagem de Mateus, né, de uma outra forma, porque ele aqui responde a uma colocação de Pedro, né? Pedro está dizendo a ele, ó, deixei tudo para te seguir, né? E de fato Pedro, né, deixou sua profissão de pescador, né, sua vida comum para seguir a Jesus, né? E aí Jesus diz a ele, né, que já neste mundo a pessoa que tiver feito isso já terá sua recompensa. Por quê? Né? Porque vejam, Pedro, ao seguir Jesus, né, e ao conviver com ele diariamente, cotidianamente, ele foi absorvendo muito do que Jesus transmitia, não só a ele, como aquelas pessoas, né, para outras pessoas para as quais ele transmitia os ensinamentos. Pedro estava sempre ali muito próximo. E assim ele foi crescendo interiormente, né? Ele foi se tornando um ser menos impulsivo, né? Porque Pedro era bastante impulsivo, né? Ele reagia com muita impulsividade, né, às circunstâncias. Ele foi se tornando um ser mais tranquilo, um ser mais amoroso, né? Ele foi pacificando o seu mundo interior, de modo que já neste mundo a vida dele foi se tornando uma vida mais plena, né? Até porque ele estava tendo esse privilégio, né, um verdadeiro privilégio de conviver com o Messias, né, o enviado, aquele que foi enviado ao mundo, né, para dar o grande ensinamento do caminho que conduz à plena evolução espiritual, né? Então Jesus chama a atenção dele, né, dizendo que todo aquele que, como Pedro, né, teve essa determinação e teve essa clareza de abandonar o que deve ser abandonado e de passar a cultivar o que deve ser cultivado, todo ser que fez isso, né, ou que seja capaz de fazer isso, vai ter os benefícios já neste mundo, e aí Jesus usa a expressão e também no século vindouro, ou seja, na vida futura, no plano invisível e nas demais reencarnações. Por quê? Porque o ser que estiver absorvendo os ensinamentos evangélicos em toda a sua profundidade e amplitude, ele levará esse aprendizado consigo para onde ele for. É por isso que Jesus chama esse aprendizado de tesouro que as traças não roem e a ferrugem não come. Porque é algo que não está sujeito ao tempo, que não está sujeito às circunstâncias. O ser que avança no caminho espiritual, ele fortalece seu mundo interior de tal maneira que ele vai cada vez mais atingindo um estado de imperturbabilidade, né? Ou seja, um estado em que as circunstâncias externas vão cada vez menos afetando o seu equilíbrio, afetando a sua paz, né? E isso é algo que não tem preço, né? É isso que Jesus diz, isso não tem preço, isso deve ser a prioridade de nossas vidas. Então a gente percebe que à medida em que nós aprofundamos a compreensão dessas passagens, elas deixam de ser estranhas. Elas são estranhas apenas para a mente que ainda está pequena, né? A mente que ainda está estreita, né? A mente que não consegue ir muito além das necessidades materiais da vida, né? Que não consegue enxergar muito além das necessidades materiais da vida. E aí no item 6, Kardec também selecionou uma outra passagem do Evangelho de Lucas, do capítulo 9, versículos 61 e 62, onde se descreve a seguinte situação. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Isso aqui é uma afirmação muito forte, né, pessoal? Porque vejam que charrua é sinônimo de arado, né? Então aqui Jesus usa essa analogia do trabalho espiritual, comparando com o trabalho de preparação do solo para receber as sementes, né, o plantio. Então ele diz que quem pôs a mão na charrua, ou seja, quem entrou no caminho espiritual, não deve evitar olhar para trás. O que ele quer dizer com isso, né? Quando nós começamos a nossa prática espiritual,
há sempre aquele risco de que a gente caia volte, né, a cair nos maus hábitos mentais, emocionais e até físicos, né, como nós vimos hoje na nossa segunda parte aqui do nosso Evangelho no Lar, né? Há sempre esse risco, né? Há sempre esse risco de que nós, no próprio caminhar espiritual, né, voltemos a reincidir nos velhos erros, né? E quando Jesus diz então, né, que aquele que olhar para trás não está apto para o reino de Deus, ele está querendo dizer nada mais nada menos do que se nós não formos vigilantes, né, em relação a tudo aquilo que estejamos expressando com nossa fala, né, pensando com nossa mente ou executando com nosso corpo, se não formos vigilantes para que essas ações de mente, fala e corpo estejam afinadas, né, estejam alinhadas com o Evangelho, se nós não estivermos vigilantes em relação a isso, recairemos nos velhos hábitos, e essas recaídas muitas vezes elas são parecidas com aquela do alcoólatra, né, que parou de beber e que num determinado momento, depois de muitos anos já conseguindo ficar sem colocar uma gota de álcool na boca, acabou em algum momento se deixando arrastar, né, pela sedução da bebida, e aí todo aquele esforço muitas vezes vai por terra, né, e ele vai ter que voltar a passar muitos anos se desintoxicando e tentando novamente superar aquele vício, né, aquele mau hábito. Assim também é no caminho espiritual, né? A nossa tendência, óbvio, é sermos arrastados por nossas marcas mentais, né? Por aquilo que já está extremamente arraigado em nossa personalidade. Então, por exemplo, reagir explosivamente com raiva quando somos contrariados, né? Nos sentirmos carentes quando começamos a achar que está faltando alguma coisa em nossa vida, né? Voltarmos a nos apegarmos, né, a determinadas circunstâncias e pessoas ou situações que não são propícias à nossa evolução espiritual. Tudo isso está incluso aqui no que Jesus chama de olhar para trás, né? Ou seja, recair nos velhos hábitos do passado. Então ele diz que quem olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque nós estaremos comprometendo a nossa jornada espiritual. Estaremos atrasando a nossa evolução espiritual. Inclusive é muito interessante aqui ele usar a palavra charrua, que significa arado, porque ela nos lembra uma mensagem que já sorteamos aqui algumas vezes no livro Palavras de Vida Eterna, que chama No Solo do Espírito, né? E o que nos diz Emmanuel nessa mensagem, né? Ele diz que nosso espírito é como um solo que precisa ser cuidado, precisa ser arado, precisa ser preparado, umedecido para receber as sementes evangélicas, né? Nós não podemos deixar o nosso mundo interior largado a seu bel prazer, porque se ficar largado dessa forma, nós vamos seguir reforçando os nossos maus hábitos emocionais e mentais. Nós vamos seguir reforçando as nossas emoções perturbadoras. Por exemplo, se nós reagimos com raiva toda vez que somos contrariados, a raiva se fortalecerá em nós, né? A tendência a termos explosões de raiva se fortalecerá em nós, né? E isso acontece com qualquer outro mau hábito que tenhamos, né? Qualquer outro mau hábito psíquico, né? Ou qualquer outro pensamento negativo que tenhamos em nossa mente. Veja o exemplo das pessoas que caem em forte depressão, né? O que acontece com essas pessoas? Elas se deixam arrastar de modo totalmente indulgente, né? por seus pensamentos negativos, por sua visão negativa da vida, né? Começa com um pensamentozinho pequeno, né? Uma tristezazinha, né? Alguma coisa, e aquilo ela vai cada vez mais dando guarida, né, para esses pensamentos, aquilo vai aumentando, e acontece como uma bola de neve que desce a montanha, né? Quando ela fica enorme, passa por cima da gente.
A pessoa deprimida é assim, né? A bola de neve de seus pensamentos negativos a esmaga. Ela fica esmagada, olha que coisa, né? Esmagada por si mesma, por suas próprias construções, né? Porque seus pensamentos negativos são construções de sua própria mente, né? Então, é isso que Jesus está falando aqui, né? Tenhamos cuidado em não olhar para trás, ou seja, tenhamos cuidado em não reforçar aquilo que já sabemos que é negativo em nós, aquilo que já sabemos que não vai nos ajudar a ficarmos melhor na vida. Não só vai atrapalhar nossa caminhada espiritual, atrapalha até mesmo o nosso dia a dia, né? Vícios mentais, né? Como esse que eu falei, por exemplo, cultivo da tristeza, suga a nossa energia e não permite nem que a gente exerça o nosso trabalho profissional, cuide da nossa casa, né? Cuide dos seres queridos. Não, até isso é atrapalhado, né? Então, olhar para trás é o contrário daquele outro ensinamento que Jesus nos dá, que é orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Esse é o antídoto para o olhar para trás, né? Quem ora, ou seja, quem busca sempre manter um padrão de vibração elevado, né? Orar, manter um padrão de vibração elevado, e quem vigia, ou seja, não se mantém atento para não recair nos velhos hábitos, esse caminha bem na vida, esse mantém o seu equilíbrio interno, né? Esse mantém a harmonia consigo mesmo e com o mundo que o cerca, né? Então, o antídoto para o olhar para trás é exatamente a oração e a vigilância, né? É exatamente o estabelecimento dessa disciplina mental que sabe o que precisa ser abandonado e sabe também com muita clareza o que precisa ser cultivado.